grato a Deus por essa rica oportunidade de estarmos aqui, louvando e bendizendo o nome santo do Senhor. Os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Queremos estar retornando para esta casa de oração para cultuarmos o santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Revendo alguns amigos, como a igreja educativa, revendo também uma face nova. Isso é muito bom quando nós estamos dispostos a servir e adorar o santo e sublime nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também estou um pouco ocupado desde sexta-feira, mas nós temos um compromisso com Deus. Eu vou pedir a sonoplastia para dar mais um pouquinho de som, como eu estou um pouquinho da garganta também. Até procurei o telefone do pastor no site do nosso ministério, mas não encontrei. Pastor Ney. Eu digo, então agora não tem, acho que é para a gente ir mesmo. Mas Deus nos abençoou e nós estamos aqui adorando, bendizendo e exaltando o nome santo de Jesus. Os irmãos, orem em espírito para que o Senhor continue falando conosco agora através da palavra. E isso é muito importante, irmãos, quando nós nos reunimos para adorar e bendizer o nome do Senhor. Eu quero ler um versículo da Escritura, livro de 2 Samuel. Os irmãos abram as vossas Bíblias. 2 Samuel, capítulo de número 4, versículo de número 4, que diz: E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jezreel. E sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. E o seu nome era Mefibosete. Irmãos, nós queremos relatar um pouco sobre a história de Mefibosete. Quando Israel saiu do período que foi denominado dentro das Escrituras período dos juízes, e foi instituído a monarquia, o primeiro rei de Israel, quando o reino era unido, foi Saul. As Escrituras nos diz que Saul foi escolhido porque naquele momento ele era o melhor que tinha entre o povo de Israel. E ele fez o seu reino, e durante a trajetória do seu reinado, Saul cometeu algumas coisas que desagradaram a Deus, coisas essas que não devia ter cometido. Quando foi instituído a monarquia, e nesse período de antiguidade, quando se instituiu a monarquia, essa monarquia era dinástica, ou seja, ela passava de pai para filho. E o filho mais velho de Saul, chamado Jonatas, certamente seria o herdeiro da coroa, seria o próximo rei de Israel. Mas como mencionei, Saul fizera algo que não agradara a Deus. O seu reino foi cortado, o seu reino foi tirado e foi dado a um outro, a um homem que as Escrituras nos diz que ele era segundo o coração de Deus.
Ele sai das terras do seu pai, Jessé, onde ele apacentava as ovelhas, e vai morar no palácio. Vai aprender juntamente com Saul e os seus filhos. Claro que Saul não sabia, em hipótese alguma, ainda não sabia que Davi era o novo, seria o novo rei de Israel, e já tinha sido ungido. Davi, morando no palácio, ele constituiu uma grande amizade com o primogênito de Saul, chamado Jonatas. As escrituras chamam a amizade que Davi tinha com Jonatas e Jonatas com Davi de filia, amor, amizade, o respeito que um tinha pelo outro. E Jonatas sabia que Davi seria o próximo rei de Israel, que Davi seria o melhor rei de Israel, melhor mesmo do que o seu pai. E Jonatas faz uma aliança de sangue com Davi, que assim que ele assumisse o reinado de Israel, porque Jonatas sabia que ele ia assumir, só Saul que ficava tentando impedir aquilo que já estava determinado. Jonatas faz essa aliança e Davi promete a Jonatas que assim que ele assumisse o reinado de Israel, ele não se esqueceria daquele compromisso que ele estava fazendo com o seu amigo. Até me recordo as escrituras que nos diz que tem amigo que é mais chegado do que irmão. E Jonatas era um desse para com Davi, e Davi também era um desse para com Jonatas. De sorte, irmãos, que o tempo passou e Israel entra em guerra com um povo chamado Filisteu, e nessa guerra Saul acaba morrendo, Jonatas também morre em batalha. A casa de Saul é praticamente dizimada, a casa de Saul praticamente extinta, ficando apenas um servo de Saul chamado Ziba. Guarda esse nome, Ziba. E esse moço chamado Mefibosete, ele não nasceu aleijado. Quando os filisteus invadiu a casa de Saul, a ama que cuidava de Mefibosete, possivelmente ele tivesse aí volta de 6, 7 anos, a escritura possivelmente não relata bem a idade dele, mas ele ainda era um dependente de alguém. E quando ela fugia, ele caiu, e essa queda foi muito grande, e ele acabou ficando coxo, digamos, os pés devem ter dado algum problema na sua coluna, de sorte que Mefibosete não caminhou mais. Entrou em estado de miséria, passou a ser um dos mendigos de Israel. Ficou esquecido no tempo e na história alguém que pertencia a uma linhagem real. Foi morar em um local chamado Lodebar. Foi morar em um local, podemos dizer que Lodebar era um local periférico. Se Israel naquele período já não tinha tanta evolução, já tinha tanto problema, Lodebar era pior ainda. Então Mefibosete foi morar em Lodebar com um homem chamado Maqui. E lá ele ficou morando com esse homem cuidava dele. Possivelmente ele pedia esmoladadores, andando nas ruas empoeiradas de Lodebar, pedindo e solicitando. Entrou em estado de miséria alguém que tinha tudo. Às vezes o homem ele é submetido a esse tipo de coisa. Davi assume o reinado de Israel. Primeiro em Hebron, governa 7 anos, e depois em Jerusalém. E aí ele passou e governou 40 anos em Jerusalém, fazendo ao total de 41 anos todo o seu reinado, 7 mais os 33 ou 34 anos que ele governa em Jerusalém. E sorte, irmãos, que determinado dia Davi estava possivelmente sem sono, e veio a lembrança à casa de Saul, veio a lembrança do seu amigo Jonatas, veio à sua mente, e ele chama os seus conselheiros e diz: porventura ficou alguém da casa de Saul? Será que ainda tem alguém da casa de Saul vivo? Porque
pensaram, analisaram, sondaram a situação. Alguém disse: olha, tem um servo na casa de Saul chamado Ziba. Esse Ziba era um camarada muito esperto. Ele estava herdando tudo que Saul tinha deixado. A herança que Saul tinha deixado, que os filhos de Saul tinham deixado, que Jonatas tinha deixado, o Ziba passou a mão em tudo e estava tomando conta desse amigo certo, chamado Ziba aí. E o Ziba sabia que o Mefibosete estava em estado de miséria, morando em Lodebar, pedindo esmola, um pedinte, e cuidando talvez de um ancião chamado Maqui. Davi diz: olha, chama Ziba aqui. Claro que Davi possivelmente não questionou essa história. E Ziba disse: olha, tem Mefibosete. Ele está morando em Lodebar. Está morando em Lodebar, naquele lugar. Um filho de linhagem real. Está morando em Lodebar, na casa de Maqui. Está esquecido. Quando você estiver esquecido por alguém, eu quero te dizer que Deus não esquece. Jesus não esquece isso no instante da tua pessoa. O título da mensagem que Deus colocara no meu coração para compartilhar com a igreja nessa noite, aqui nesse lugar, é Mefibosete, filho de Jonatas, o tipo do pecador redimido. Guarde esse título: Mefibosete, filho de Jonatas, o tipo do pecador redimido. Quando alguém redime alguém ou alguma coisa, é porque aquela coisa ou aquele alguém já lhe pertenceu. Se você tiver um carro e pelas necessidades do dia a dia você vender esse carro, mas você gostava tanto desse carro que você não quer ter outro, e quando passar essa dificuldade e você readquirir aquele dinheiro novamente, você sabe que aquele carro está em tal agência, e você diz: eu quero aquele que já foi meu, e você vai lá e compra aquele carro, você está redimindo aquilo que já tinha te pertencido. Nós já pertencemos a Deus e um dia nos distanciamos de Deus. Segundo as Escrituras, estávamos no Éden com Adão, e quando ele cair, a humanidade toda caíra. Por que que Jesus ele redime a minha alma e a tua alma da perdição? Porque nós já pertencíamos a ele um dia, e assim sendo, ele tem o direito e o poder de redimir a alma de todos os seres humanos da perdição. Pois bem, Mefibosete pertencia a uma família real. Primeiro item, ele pertencia a uma família real.
pertencia a uma família real, tinha de tudo, e agora não tem mais nada. Mefibosete, o tipo do pecador redimido, vivendo longe do rei, foi lembrado devido a uma aliança. Ele não foi lembrado pelo mérito dele, ele não foi lembrado porque ele pertencia a uma família real, ele foi lembrado porque existia uma aliança entre o seu pai e o rei Davi, e Davi se lembrara dessa aliança. Deus não te esqueceu. Davi prepara uma comitiva, prepara a carruagem real. Eu estou conjecturando, irmãos. Chama os seus soldados, chama os seus conselheiros. Alguém pergunta o que é que está acontecendo, rei? Davi diz: hoje nós vamos a Lodebar, hoje nós vamos buscar Mefibosete lá em Lodebar. E aquele povo nunca tinha visto, talvez, o rei entrar em Lodebar, a carruagem real chegar a Lodebar. E alguém começa a gritar lá na entrada da cidade: o rei Davi está chegando, o rei Davi está entrando em Lodebar, carruagens reais estão se aproximando. E ninguém sabe o que é que está acontecendo, e vem aquelas carruagens real e se aproximam da casa do velho Maqui. E lá do lado de fora, Davi começa a chamar: Maqui, Maqui, eu estou aqui na tua casa porque você está guardando aí dentro um grande tesouro, Maqui. Maqui responde: tô não, rei, você está enganado, aqui não tem não. Possivelmente Maqui pensasse que o rei queria alguma coisa, algum ouro, alguma prata. E Maqui, assustado com aquela situação, começa a dizer: aqui não tem, rei, aqui não tem tesouro nenhum. Davi diz: tem, você está cuidando aí de Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul. Ele é de linhagem real, traga ele, porque hoje chegou o fim do sofrimento de Mefibosete e o fim do sofrimento teu aqui. Irmãos, eu quero te dizer esta noite: se você entrou no estado de miséria, se você entrou no estado caótico que não sabe como resolver, esta noite é noite desse sofrimento acabar. Esta noite é noite do sofrimento acabar. Esta noite é noite do sofrimento ir embora. Esta noite é noite de você dar glória a Deus e dizer: Jesus, eu sei que eu sou teu servo, eu estou passando por isso, Senhor, mas eu não fui chamado para isso não. Eu fui chamado para comer o bem desta terra. Ah, Senhor, eu estou passando por isso, mas esta noite, Senhor, eu não vou sair daqui com sofrimento, eu vou sair cantando o hino da vitória. A Escritura nos diz, irmãos, que o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Esta noite é noite de alegria, esta noite é noite de bênção, esta noite é noite de vitória, esta noite é noite de você sair
pés e foi submetido a uma situação difícil. Vivendo longe do rei, foi lembrado por uma aliança e foi chamado à presença do rei e exaltado por mérito de outro. Irmãos, nós estamos na presença do Rei dos Reis. Aleluia. E do Senhor dos Senhores. A Escritura nos diz que onde tem dois ou mais reunidos no nome do Senhor, ali está o Senhor no meio deles. Eu quero te dizer que Jesus está aqui como sempre está quando o povo de Deus se reúne nesse lugar. Mas esta noite é diferente, ele está aqui porque ele está dando vitória para algumas pessoas nesta noite. Nós fomos chamados à presença do Rei, à presença dele. Não foi pelo meu mérito, não é pela minha capacidade, não é pela minha santidade, não é pelo meu grau de intelectualidade, não é porque sou bom, até porque o homem não é bom, não é Deus, não é pela tua beleza, não é pela tua sabedoria, não é pelo teu mérito, não é porque você é o tal, não. Você está aqui, não, é por causa de Jesus. Você está aqui, é por causa dele. Se você está sendo exaltado, se você foi colocado para se alimentar diante de uma mesa, se você está sempre nessa casa de oração, não é por causa do teu mérito, não, é por causa de Jesus Cristo. Eu acho que está contigo de dar glória a Deus. Eu penso que está contigo de eu dizer: Jesus, muito obrigado. Jesus, muito obrigado, porque o Senhor tem tirado do lamaçal, porque o Senhor tem me tirado de Lodebar, porque o Senhor tem firmado os meus pés sobre uma rocha, tem limpado e tem firmado os meus passos. Você está aqui é por mérito de Jesus, é por mérito dele, é ele, é por causa dele, é ele que te toma pelos braços, é ele que te toma pelas tuas mãos, é ele que te ajuda, é ele que te diz: você não vai conseguir, e você vai conseguir, porque eu estou contigo. É ele que te diz: tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. É ele que te diz: eu estou contigo até a consumação dos séculos. Jesus está contigo, Jesus está aqui, Jesus está aqui, ele está na tua vida. Abre a tua boca e glorifique a ele, porque ele merece ser exaltado e adorado. Foi chamado à presença do Rei e exaltado por mérito de outro. Hoje nós estamos apenas cultuando, adorando, exaltando. O Senhor está aqui, o Espírito Santo está aqui, ele vai permeando no meio das irmãs, no meio dos jovens, da mocidade, dos adolescentes, dos obreiros, o altar, lá os irmãos, a igreja, lá o cordeiro. Ele vai passando, ele vai sondando o coração, ele vai vendo, ele vai analisando o Espírito de Deus. Mas vai chegar o dia, irmãos, que ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, e receber por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Irmãos, nós estamos na presença do Rei dos Reis. Você está na presença de Jesus Cristo, e quem está na presença de Jesus é motivo de se alegrar. Quem está na presença de Jesus é certeza de vitória. Quem está na presença de Jesus é certeza de vida eterna. Não tem derrota, não. Pode ter problema, pode ter dificuldade, pode ter angústia, mas Jesus está conosco. E quem está com Jesus, irmão, é sinônimo de vitória, é sinônimo de poder. Mefibosete, filho de Jonatas, o tipo do pecador redimido, ficou aleijado. Pecado nos afasta de Deus, pecado nos aleja, nos distancia. Mas vivendo longe do rei, foi lembrado devido a uma aliança. Foi chamado à presença do rei por mérito de outro. Se nós somos salvos, não é pelo nosso mérito, é pelo mérito de Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que morreu no nosso lugar para redimir a nossa alma da perdição. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Glória a Deus. 4. Foi-lhe dada uma herança gloriosa
E Ziba também já tinha servo. Também serão teus. E as terras que eram de Saul são tuas. E tu vais sentar todos os dias à minha mesa. E vai comer como se fosse meu filho. Foi-lhe dado uma herança gloriosa. Foi-lhe dado uma herança gloriosa. Olha, irmãos, começa a se recordar aí. Quando você estava no mundo, quando você não tinha certeza de salvação, quando você estava distante, como diz o hino, longe do Senhor andava, quando você estava afastado, quando você ia para todos os lados e não tinha certeza de nada, mas o Senhor te chamou à sua presença, limpou as tuas vestes, te deu vestes novas, colocou um novo cântico na tua boca. A Escritura nos diz: um hino ao nosso Deus, firmou os teus pés em uma rocha. Ah, você pode estar dizendo: eu não tenho nada. Como Davi dizia: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Eu quero te dizer que você tem as Escrituras na mão, você tem a igreja, você tem a presença do Espírito Santo, você tem coroa de vida eterna, você tem certeza de vida eterna, você tem uma herança dada por Deus. A Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. É por meio dele que nós somos co-herdeiros daquilo que ele tem prometido para a gente. Irmãos, nós temos que nos alegrar na presença dele, nós temos que nos alegrar na presença de Deus, porque nós temos certeza de vida eterna, certeza de vitória. É motivo do crente dizer: eu sou um servo do Deus vivo, eu sou um servo do Deus vivo. Você foi chamado à presença do Rei, por mérito de Cristo, você veio à presença do Rei. Ah, me recordo do Salmo 23, quando Davi dizia: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pasto e guia-me mansamente a águas tranquilas. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, e enche a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Irmãos, tem uma mesa preparada nesta noite, tem uma mesa que foi posta aqui no início do culto. É só você se alimentar, é o pão espiritual que Deus está mandando para você nesta noite. Coma este pão, se alimente deste pão e saia nesta noite glorificando e exaltando o nome do Senhor. O tipo do pecador redimido. Nós estávamos na condição de Mefibosete, nós estávamos distantes, o pecado nos afastara de Deus, mas vivendo longe dele, nós somos lembrados por uma aliança que Deus fizera, e por mérito de Cristo Jesus, nós somos chamados à presença do Rei, à presença do Senhor, e passamos a lembrar do pão que desceu do céu. Pois bem, quando Davi reinava, ele passara por perseguição, e uma dessas perseguições fez ele fugir de Jerusalém. Saiu às pressas, passou a ser um fugitivo. O seu próprio filho Absalão passara a perseguir. E durante essa fuga, todos os servos que apoiaram Davi fugiram com ele, mas Mefibosete era dependente e acabou sendo esquecido. E quem tinha que tomar conta de Mefibosete era Ziba. Davi foge, Mefibosete não consegue fugir, Ziba arma um plano diabólico para conseguir retomar a herança que
Ziba vai ao encontro de Davi e diz para ele: olha, Davi, você pensou que o levante, a rebelião era só de Absalão, mas não era, tem outro aí. Mefibosete também não fugiu com você, porque ele se levantou contra você. E no dia que tu fugiu, ele disse: hoje Deus vai restituir o reino do meu pai a mim. Era um plano que jamais tinha passado na cabeça de Mefibosete. E Davi, tomando uma decisão precipitada, coisa que não deve acontecer com um crente que é lavado e remido no sangue do Senhor, um crente que está na igreja, que está caminhando, que tem certeza de vida eterna. Ele não toma a decisão precipitada, ele não diz: então vai ser assim e assim também. Davi diz: então todas as terras que eram de Mefibosete agora vai ser tua novamente, e os céus que eram de Mefibosete volta a ser teu. Davi foi enganado por Ziba. O que é que eu aprendo com isso? Quando o rei fugiu, Mefibosete foi exposto à calúnia. Olha, nós podemos estar numa situação boa e sermos expostos a algum tipo de coisa que não cometemos por alguém. Alguém pode se levantar contra a gente, falar mal, caluniar, inventar uma coisa que nós não cometemos, só para nos destruir, só para nos afastar de Deus, só para ver a gente triste. Mas o Espírito de Deus está conosco. Quando Davi encontra Mefibosete vem se arrastando e vem dando risada. E Davi não entende aquilo. E ele pergunta para Mefibosete: por que não se levantou contra mim, Mefibosete? Por que não se distanciou novamente, se eu te coloquei na minha mesa como um filho? Mefibosete disse: não, rei, meu senhor, jamais eu faria uma coisa dessa. Eu nunca me levantei contra o rei, meu senhor, não. Tu sabes, rei, meu senhor, que o teu servo é aleijado, que o teu servo é manco, e ele não consegue andar sozinho, ele precisa de alguém. Mas na fuga eu também queria fugir, ninguém apareceu para me ajudar, e eu fui submetido a isso. Davi percebeu a malandragem que Ziba tinha feito, a maldade que Ziba tinha feito, mas como palavra de rei não volta, Davi dividiu aquela herança que era de Mefibosete com Ziba, e Ziba fica com a parte, Mefibosete com outra, mas Mefibosete ficou na casa de Davi. O que é que eu aprendo com isso? Ele estava vivendo um estado de calúnia, mas quando o rei retornou, ele se alegrou. Irmãos, você pode estar vivendo um estado de calúnia, alguém pode te perseguir, alguém pode fazer você se distanciar do irmão, afastar você da tua família, mas eu quero te dizer que um dia o rei vai voltar, e quando o rei voltar, você vai se alegrar. Quando o rei voltar, nós vamos dar um prato de vitória, nós podemos
devido a uma situação difícil, como Mefibosete, pertencia a uma família real, mas ficou aleijado numa queda, e aí a situação difícil dele. Vivendo longe do rei, foi lembrado por mérito de outro, foi chamado à presença do rei, e lhe deram uma herança gloriosa para quem não tinha mais nada. Passou a ser o nome da grandeza, passou a comer na mesa do rei, foi exposto à calúnia, mas quando o rei retornou, ele se alegrou, ele deu um brado de vitória, porque ele sabia que o sofrimento estava acabando. Esta noite, irmãos, não é que não vai ter mais luta na tua vida, não, sempre vai ter, mas o sofrimento é noite dele acabar, é noite de você ter paz no teu lar, esta noite é noite de você deitar na tua cabeça e dormir. Se você está vivendo um problema de insônia nesta noite, você vai dormir, porque Jesus está aqui, ele está mandando dizer essa palavra, você vai dormir. Se você está vivendo situação difícil, esta noite é noite de resolução e problema é insolúvel para você, para Deus não, porque para Deus tudo é possível. E se você entrou aqui nesta casa de oração e participou deste culto e está ouvindo esta palavra e quer aceitar Jesus como Salvador, não é que você não vai ter mais problema, você vai ter problema sim, mas você vai ter alguém que diz: eu te ajudo, eu te tomo pela mão direita, eu te ligo, tu és meu. Levanta a sua mão, nós iremos orar por você. Tem alguém que está nesta situação? Tem alguém que está vivendo esse estado? Tem alguém que não aceitou Jesus ainda? Tem alguém que ainda não é crente nesta noite e quer aceitar Jesus como Salvador da sua vida? Tem alguém que está nessa situação e quer reconciliar, quer voltar à casa do rei, como disse Mefibosete, estou retornando à casa do rei. Tem alguém? Levante a sua mão com a minha e nós iremos orar por você. Tem alguém nessa situação? Não tem nenhuma pessoa que esteja nessa situação? Que Deus nos abençoe. Lembre-se, da mesma maneira que Mefibosete, ele foi redimido, o Senhor